O Senhor escolheu Abraão para cumprir sua vontade e ser exemplo de fé verdadeira para todo o seu povo, que viveria sobre a terra. Deus havia se revelado a Abraão ainda em sua juventude, dando-lhe entendimento e preservando-o da idolatria que dominava sua nação. Abraão era um homem de caráter marcado pela integridade, generosidade e notável hospitalidade. Ele impunha respeito como um poderoso príncipe entre o povo, e sua reverência e amor por Deus, unidos à sua estrita obediência em cumprir a vontade divina, granjearam-lhe profundo respeito de seus servos e vizinhos. Seu piedoso exemplo de vida justa, somado às suas fiéis instruções para os servos e toda a sua família, levou todos a temer, amar e reverenciar o Deus de Abraão. O Senhor apareceu a Abraão com uma promessa gloriosa. Sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Porém, também revelou mediante uma visão de pavor e grandes trevas que seus descendentes passariam por longa e servil escravidão no Egito. No começo, Deus havia dado a Adão uma só esposa, mostrando claramente sua norma para o casamento. A poligamia nunca foi designada por Deus, e ele sabia que a felicidade do homem seria destruída por ela. Lameque foi o primeiro a se desviar deste sábio plano divino, tomando duas esposas que criaram discórdia em sua família, através da inveja e do ciúme. O Senhor renovou sua promessa a Abraão repetidas vezes, mas os anos passavam e Sara permanecia estéril. Abraão inicialmente pensou que seu fiel servo Eliezer deveria tornar-se seu filho por adoção e herdeiro, mas Deus lhe informou que ele realmente teria um filho próprio. Conduziu Abraão para fora e ordenou: olha para os céus e conta as estrelas se é que o podes, prometendo que assim seria sua posteridade. Se Abraão e Sara tivessem esperado em confiante fé no cumprimento da promessa, muita infelicidade teria sido evitada. Eles criam que seria tal como Deus havia prometido, mas não podiam aceitar que Sara, em sua idade avançada, pudesse ter um filho. Sara então sugeriu um plano humano pelo qual pensava que a promessa de Deus pudesse ser cumprida: que Abraão tomasse Agar, sua serva egípcia, como esposa. Nisto, ambos mostraram falta de fé e de perfeita confiança no ilimitado poder de Deus. Abraão falhou em resistir à prova de sua fé ao ouvir a voz de Sara e tomar Agar como esposa, atraindo sobre si e sobre Sara tremenda infelicidade. Agar rapidamente tornou-se orgulhosa e jactanciosa após engravidar. Ela conduzia-se arrogantemente perante Sara, vangloriando-se de que ia ser a mãe de uma grande nação que Deus havia prometido fazer de Abraão. Abraão ficou em posição aflitiva, compelido a ouvir as amargas queixas de Sara sobre a conduta insolente de Agar, que o acusava de erro nesse assunto. Por outro lado, também era forçado a ouvir as queixas de Agar quanto aos abusos da parte de Sara. Abraão ficou profundamente perplexo. Se procurasse desagravar os erros de Agar, aumentava o ciúme e a infelicidade de Sara, sua primeira e bem-amada esposa. Agar chegou a fugir da face de Sara, mas um anjo de Deus a encontrou, confortou-a e também a reprovou por sua conduta arrogante, ordenando seu retorno e submissão. Após o nascimento de Ismael, o Senhor manifestou-se novamente a Abraão e repetiu sua aliança perpétua. Mais uma vez, Deus prometeu dar a Sara um filho, dizendo que ela seria mãe de muitas nações. Porém, Abraão ainda não compreendia plenamente a promessa divina. Seu pensamento recaiu imediatamente sobre Ismael, e em sua afeição paterna exclamou: Oxalá viva Ismael diante de ti. Mas a promessa foi definitivamente repetida. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Finalmente nasceu Isaque, o verdadeiro filho da promessa. A grande alegria manifestada por Abraão e Sara causou profundo ciúme em Agar. Ismael tinha sido instruído por sua mãe que seria especialmente abençoado por Deus como filho de Abraão e herdeiro das promessas. Ismael participou dos sentimentos de sua mãe
e irou-se profundamente por causa do contentamento manifestado pelo nascimento de Isaque. Ele desprezava o bebê, imaginando que deveria ser preferido. Sara viu a disposição hostil manifestada por Ismael contra seu filho e ficou grandemente chocada. Ela disse a Abraão com firmeza: "Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho." Abraão ficou grandemente angustiado. Ismael era seu filho. Ele o amava profundamente. Como poderia mandá-lo embora? Orou fervorosamente a Deus em sua perplexidade, não sabendo que caminho tomar. O Senhor informou a Abraão que deveria escutar a voz de Sara, sua esposa, e não permitir que sua afeição pelo filho ou por Agar o impedisse de concordar com os desejos dela. Este era o único meio para restaurar a harmonia e felicidade de sua família. Abraão recebeu a consoladora promessa de que Ismael, embora separado da casa de seu pai, não morreria nem seria desamparado, mas seria preservado e se tornaria uma grande nação. O nobre e benevolente Abraão, que havia apelado fervorosamente até mesmo pelo povo de Sodoma, teve seu vigoroso espírito profundamente ferido. Estava curvado pela dor quando despediu Agar e Ismael para vaguear como estrangeiros numa terra estranha. Se Deus tivesse sancionado a poligamia, ele não teria levado Abraão a despedir Agar e seu filho. Nisto ele queria ensinar a todos a importante lição de que os direitos e a felicidade de uma relação matrimonial devem ser sempre respeitados e guardados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a primeira e única verdadeira esposa de Abraão, habilitada como esposa e mãe a direitos que nenhuma outra podia ter na família. Deus não a censurou pela conduta que estava seguindo. Abraão foi reprovado pelos anjos por duvidar do poder de Deus, o que o levara a tomar Agar como esposa. Então veio a suprema prova da fé de Abraão, um teste terrível que marcaria sua vida para sempre. Tivesse ele suportado a primeira prova e pacientemente esperado a promessa ser cumprida em Sara, não teria sido sujeito à mais rigorosa prova jamais requerida de um homem. O Senhor ordenou a Abraão de forma clara e direta: "Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei." Abraão não descreu de Deus nem hesitou por um momento. Cedo de manhã, tomou 2 de seus servos, Isaque seu filho, e lenha para o holocausto. Seguindo para o lugar que Deus lhe indicara, não revelou a verdadeira natureza de sua viagem a Sara, sabendo que sua afeição maternal por Isaque a levaria a duvidar de Deus e reter o filho. Abraão não permitiu que os sentimentos paternos o controlassem ou o levassem a rebelar-se contra Deus. A ordem divina tinha o propósito de agitar o âmago de sua alma. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Durante 3 longos dias, o pai viajou com o filho, tendo tempo mais que suficiente para raciocinar e duvidar de Deus, se estivesse disposto a fazê-lo. Mas ele não duvidou. Não voltou a raciocinar que a promessa seria cumprida mediante Ismael, pois Deus claramente lhe dissera que através de Isaque a promessa devia ser cumprida. Abraão cria firmemente que Isaque era o filho da promessa, e também cria que Deus queria dizer exatamente o que disse quando ordenou que o oferecesse em holocausto. Ele não vacilou ante a promessa divina, mas exerceu fé poderosa. Creu que aquele que havia dado a Sara um filho na velhice, e que agora requeria dele que tirasse a vida do filho, também poderia dar-lhe vida outra vez e ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão deixou os servos no caminho, propondo ir sozinho com seu filho para adorar a alguma distância deles. Não podia permitir que seus servos os acompanhassem, pois seu amor por Isaque poderia impedi-lo de executar o que Deus ordenara. Tomou a lenha das mãos dos servos e colocou-a sobre os ombros do próprio Isaque. Também tomou o fogo e o cutelo, preparado para executar a terrível missão divina. Pai e filho caminhavam juntos em solene silêncio. De repente, Isaque quebrou o silêncio. "Meu pai." Abraão respondeu com voz firme:
Eis-me aqui, meu filho. Então veio a pergunta que perfurou o coração paterno como uma espada. Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Com fé profética, Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. O severo, amante e profundamente sofredor pai caminhava firmemente ao lado de seu amado filho. Ao chegarem ao lugar determinado por Deus, Abraão edificou ali um altar com mãos trêmulas e colocou em ordem a lenha, preparando tudo para o sacrifício. Então, com coração partido, informou a Isaque a terrível ordem de Deus de oferecê-lo em holocausto. Repetiu-lhe fielmente todas as promessas que Deus lhe fizera várias vezes, explicando que mediante Isaque ele se tornaria uma grande nação, e que mesmo executando a ordem de matar seu filho Deus, cumpriria sua promessa, pois era plenamente capaz de ressuscitá-lo da morte. Isaque cria firmemente em Deus. Havia sido ensinado desde criança a obedecer implicitamente ao pai, e amava e reverenciava profundamente o Deus de Abraão. Ele poderia ter resistido a seu pai se escolhesse fazê-lo, mas após abraçar afetuosamente seu pai, submeteu-se voluntariamente a ser amarrado e depositado sobre a lenha do altar. Quando as mãos trêmulas do pai se elevaram empunhando o cutelo para tirar a vida do filho, o anjo de Deus que havia vigiado toda a fidelidade de Abraão, em cada passo do caminho até Moriá, chamou-o urgentemente desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu imediatamente: Eis-me aqui. Então veio a libertação. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Erguendo os olhos aliviados, Abraão viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou o carneiro providenciado por Deus e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu precioso filho. Abraão havia agora suportado completa e nobremente a terrível prova, e pela sua fidelidade inabalável, redimiu sua antiga falta de perfeita confiança em Deus, que o levara a tomar Hagar por esposa. Depois dessa suprema exibição de fé absoluta e confiança ilimitada, Deus renovou solenemente sua promessa. O anjo do Senhor bradou pela segunda vez do céu a Abraão, declarando com autoridade divina: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Abraão havia se tornado o maior exemplo de fé e obediência para todas as gerações futuras.